Bem-vindos ao ABC Dado. Estamos começando mais um episódio hoje. E antes de falar um pouquinho sobre o tema que nós vamos conversar nesse episódio 27, eu quero contar para vocês algumas mudanças que estão acontecendo por aqui. A primeira delas é que o nosso episódio agora, o nosso podcast vai ser quinzenal, então isso vai dar mais tempo para vocês acompanharem as nossas discussões. E a segunda novidade é que nós vamos trazer uma série de convidados para conversar com a gente. E essa série de entrevistas começa hoje. E nós começamos com um tema muito legal, que é a conexão entre direito e saúde digital. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos uma convidada especial. Então, hoje nós estamos aqui, como de praxe, com a Fabrícia, com o Leleca. Olá. Comigo, Juliana Lima, e com a minha xará, a Juliana Naves Diniz. Seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de participar do episódio de vocês. Eu já estou toda cheia de intimidade, mas quem chama Juliana já está acostumada a ser chamada de Ju, então eu estou tomando essa liberdade. Bom, falando um pouquinho de quem é a Juliana. A Juliana ela é advogada, especialista em saúde digital. Ela é formada pela PUC Minas, pós-graduada em letras pela Paris Sorbonne. Me corrija se eu estiver falando errado, hein? E em comércio internacional pela Centre de Techniques Internationales. Certinho? Quase isso, né? Ótimo sotaque. Acho que eu já tenho um dom aí, hein? Vem do sul da França, isso daí. Lá em Paris, na França, a Ju tem mais de 9 anos de experiência em direito empresarial, já atuou na área de contratos e societário para empresas e escritórios de São Paulo e Minas Gerais e presta consultoria pro bono para diversas ONGs, inclusive na Amazônia. Então, Ju, mais uma vez, bem-vinda, muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. E eu começo passando a bola para você que você conte um pouquinho aí sua jornada, sua história, contextualize a gente um pouquinho. Bom, eu venho do direito empresarial. Eu trabalhei muitos anos com direito empresarial clássico, que é área de contratos, atendendo empresas na área societária, trabalhando em escritório de advocacia. E há 3 anos eu caí praticamente de paraquedas na saúde digital, né? Eu posso contar a história rapidinho? Como é que foi? Pode. Eu estava andando de bike em BH com um amigo meu e, na época, eu estava lendo bastante sobre o GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, e comecei a conversar com ele. Ele tinha, aliás, ainda tem uma startup de saúde para gestantes, né? Um aplicativo para monitorar gestantes. E comecei a falar com ele sobre isso, sobre esse assunto. Daí fiz para ele alguns documentos de proteção de dados, política de privacidade, estava tudo começando na época, e ele começou a me indicar para outra startup, e depois outra, geralmente startups de saúde que estavam incubadas num hospital grande lá em São Paulo, e aí assim eu comecei a trabalhar nessa área, e me apaixonei porque saúde, tecnologia, tem proteção de dados, então é um assunto bem dinâmico, bem novo, eu acho, e aí eu gosto bastante, estou nessa há 3 anos. Qualquer hora você fica rica, boba. Espero, o pessoal tá falando que quem tá entrando para a área da proteção de dados, principalmente no meio jurídico, vai ficar rico. Eu tô apostando nessa aí. Já tem gente ficando, né? Milionário e tal. Inclusive, depois eu vou falar com as meninas para a gente fazer um episódio sobre redes sociais e como essa galera influencer tem feito dinheiro com a privacidade de dados, o tema principal, privacidade de dados, sem mesmo trabalhar na área, né? Que é só dando cursos sobre privacidade, uma coisa que eles nunca fizeram na vida, com expert e ficando rico, literalmente. Tem uma galera aqui de BH que já virou mega influência em privacidade de dados. Uma galera boa aqui. Trabalhado na área. Boa. Bom, eu acho que eu já vou introduzir o tema, já vou puxar o gancho do tema desse nosso episódio. E aí, Ju, a gente quer saber o que, afinal, é saúde digital. Bom, saúde digital
são aquelas tecnologias de informação e comunicação, chamadas de TICs, né, aplicadas à saúde. Então, a saúde digital, ela vem sendo adotada de forma, assim, sistemática, institucional pelo governo brasileiro, governo de vários países, e adotada também pela área da saúde privada. Basicamente, tecnologia aplicada à saúde, como melhorar a vida do paciente, como melhorar o cuidado ao paciente através da tecnologia. E ela aparece de diversas formas, né? Desde a telemedicina, que é o atendimento à distância, que na pandemia cresceu bastante, passando por dispositivos que eles chamam de wearables, que é aqueles vestíveis, o relógio da Nike, que monitora seu batimento cardíaco, que manda essa informação para um banco de dados, né? Passando pela cirurgia robótica. Então, a saúde digital é um campo que ele aparece de várias formas mesmo, múltiplas formas, infinitas. Tá. Pegando um gancho nesse exemplo que você deu, eu sempre tive eu sempre achei irônico quando a gente fala de saúde, a gente sempre remete ao hospital, né? Saúde é meio que doença. Então, quando a gente fala de plano de saúde, é um plano para quem está doente, né? Plano de saúde. Você mencionou a questão do relógio, da Nike e outros wearables que podem contribuir. Como que esse conceito do profilático, assim, do preventivo, está presente nessa questão de startup de saúde, se ele é visto dessa maneira, conectado, se existe uma interface entre essas informações, por exemplo, eu posso ser um médico e apresentar meu Garmin para ele, meu histórico, para ele ver como é que estão as coisas, ou provavelmente se eu estou lá no médico, talvez eu nem Garmin eu tenha, nem atividade física eu faça. Existe alguma coisa voltada para conectar essa questão do preventivo para o que a gente chama de atendimento médico mesmo? Sim, tem tudo a ver. A questão é a medicina preditiva, né, que eles falam, e também a medicina preventiva. Porque quando você trabalha a prevenção da doença, você está, inclusive, diminuindo custos, né? E a saúde digital, a ideia dela, o objetivo dela é integrar os bancos de dados todos. Por exemplo, público com privado. Eles chamam isso de interoperabilidade. Então, integrando esses bancos de dados, integrando as informações de saúde que a gente vai passar para eles, né? A ideia é poder ter um melhor cuidado e uma melhor resposta de ação, tanto na prevenção quanto no cuidado, na parte terapêutica mesmo da doença. Isso tem tudo a ver. Então, já está acontecendo. Já está acontecendo. Que bom. No Brasil, a gente começou em 1991 a integrar banco de dados com o DataSUS. Então, já tem um tempinho que nós estamos trabalhando isso, e agora é o usuário fornecendo dados de saúde para alimentar esses bancos de dados, né? Por isso que a questão da proteção de dados é tão importante, né, quando a gente fala de saúde digital. Desculpa, gente. É sobre isso que eu ia falar agora. Como que está funcionando, no caso, que você falou sobre a integração dos bancos de dados, tanto do público quanto do privado. Na LGPD, eles tratam muito sobre o operador da informação, né? O operador é quem armazena e trata aquele dado e deixa ele guardado lá. E seria o guardião da informação. A gente sabe que, na maioria das vezes, e é o que vai ocorrer mesmo com todas as empresas, porque nenhuma empresa de saúde vai criar uma área dentro da empresa dela, gigante, com servidores, com equipe de tecnologia para estar cuidando disso. Então, eles vão contratar uma empresa terceirizada para poder fazer esse trabalho. Hoje existem grandes aí, tem o Google, tem a Amazon, tem outras. Eu acho que a Amazon hoje é a maior empresa de armazenamento de dados do planeta, né? Você armazena os dados na nuvem. Você consegue me falar como que está funcionando essa questão? Por exemplo, você trabalha com uma empresa de tecnologia que presta serviço para um hospital ou uma rede de clínicas. E ambos não são operadores, né? Tem um operador aqui no meio.
como é que está funcionando a privacidade do dado do paciente nesse caso? Vamos falar o que é a teoria da LGPD e o que é a prática, né? Na teoria, a gente tem que conseguir obrigar todos os operadores daquela cadeia de fluxo de dados a serem compliance com a LGPD. Essa é a teoria, certo? Todo mundo junto, de mãos dadas, não só nos contratos, nas regras de privacidade, tudo isso. A prática é o seguinte, como você mesmo disse, os servidores, as empresas, geralmente, quase todo mundo usa um servidor do tipo Amazon, um grande servidor, porque é prático, porque o serviço é bom. Esses servidores estão estabelecidos fora do Brasil, certo? Então, na teoria da LGPD, a gente teria que falar para eles, né, Jeff Bezos, fica compliance com a lei brasileira, porque eu sou obrigado a te obrigar. Então, assina aqui esse contrato que você vai fazer isso, isso e aquilo. Não, não é assim que acontece. Na prática, você recebe esse contrato de adesão, praticamente, na sua caixa de e-mails, e você não vai discutir com a Amazon as cláusulas de privacidade. Aí, o que você pode fazer? Contar com a sorte. Em qual sentido? As empresas americanas e de outros países, da Europa, por exemplo, são bem resguardadas, procuram se resguardar em relação às leis de proteção de dados deles. Né? Eles também sofrem um controle violento de proteção de dados. Então, eles também estão seguindo as regras globais de proteção de dados. Então, na prática, essa é a proteção que a gente consegue ter no momento. Entendi. Eu acho. E assim, mas é bem poliana, né? Que o Cambridge Analytica está aí para provar que essa interessa, tipo, por exemplo, a potência mundial, o Facebook, ele vai fazer o que ele quiser. E a gente vai discutir um pouco mais sobre essa, discutir mais sobre, na verdade, a gente já discutiu sobre a relevância do dado de saúde e como ele é assim, ele é o mais valioso que a gente tem. Então você pega uma cloud da Amazon aí, com uma base de dados gigantescas relacionada à saúde, coloca um algoritmo para interpretar aquilo ali, ela pode vender a conclusão para uma Big Pharma, seja lá o que for. Com certeza. Então, assim, com certeza. A gente está propenso, igual você fala, Isso deve acontecer. O que a gente pode fazer é retenção, prevenção de riscos, é tentar fazer o melhor que a gente pode daqui para frente, acreditar que as leis vão ser cumpridas, mas a gente sabe que essas informações circulam, né, o tempo todo. Para onde elas vão, sem consentimento, né? A realidade é uma, aliás, a teoria é uma, e a gente está correndo atrás da realidade, né? E aí, vocês, quando falam isso, eu fico pensando, porque eu fiz essa reflexão essa semana, eu tenho um plano de saúde que tem um aplicativo, e é um grande plano de saúde, e todas as minhas informações estão lá dentro. Se eu faço um exame no laboratório X, o resultado do meu exame vai para o aplicativo deles. E aí eu fiquei pensando, cara, quem autorizou o laboratório a fornecer o meu exame para esse aplicativo dessa empresa? Como é que eles cruzam esses dados? Como que eu fiquei refletindo, como é que eles fazem esse agrupamento de informações dos médicos que eu vou, dos resultados de exame, dos pedidos médicos que eu tenho, e como que isso pode me prejudicar? Né? Como é que me prejudicar no sentido de como é que esses dados meus podem ser vendidos, que impacto que tem. E olha a relevância desse armazenamento, porque é um plano de saúde gigantesco, deve ter armazenamento está armazenando dados de um número enorme de pessoas. E aí, como é que fica isso? Bom, as operadoras de saúde, os planos de saúde, eles conseguiram um lobby fortíssimo na época do projeto de LGPD ainda, conseguiram incluir uma exceção para eles poderem tratar dados. Mas a LGPD também protege a gente de atitudes incorretas desses planos de saúde. Então, é proibido às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados para seleção de riscos. O que é isso, seleção de riscos? Eles usarem a sua informação sobre você, sua informação de saúde, para dizer, olha, a Juliana, eu mapeei aqui os dados dela, eu cruzei os dados dela, e eu sei que ela tem uma predisposição fortíssima para usar esse tipo de tratamento X. Isso é seleção de riscos.
eles começarem a escolher os clientes ou categorizar os clientes com base na informação de saúde. Isso é proibido. Isso eles não podem fazer. Então, essa é uma pequena arma que a LGPD trouxe para blindar um pouco a gente disso, né? Das operadoras de saúde, que são muito poderosas. Pegando um gancho aí na questão do plano de saúde, você que está, né, dentro do cenário, qual que é a sua sensação? Você achou que essa tecnologia, o teleatendimento, ele democratizou mais, ele reduziu o custo, ele incluiu mais pessoas que às vezes num outro cenário estaria fora, não teria condição de arcar? Sim, com certeza. Não só arcar, mas a tecnologia, por exemplo, as plataformas de telemedicina, teleatendimento, eles chegam em lugares que não têm acesso à saúde. Então, às vezes, a pessoa está lá numa ilha, no Pará, com pouca energia elétrica, mas tem um celular. É muito comum. Daí, ele consegue ter um primeiro atendimento médico ali, talvez uma situação até de urgência, ou então, em relação ao Covid, por exemplo. Então, em relação aos custos eu não sei, porque funciona como uma consulta normal. Então, o médico vai cobrar a mesma coisa, né? Mas em relação a atender mais pessoas, com certeza. Isso é um grande benefício. O SUS utiliza ou só o plano de saúde privado? Sim, eu descobri hoje que tem um negócio chamado Atlas da Saúde Digital. É um repositório que fala sobre todos os projetos no mundo sobre saúde digital. Aí, quando a gente vai lá no mapinha, vai no Brasil, você acha 3 projetos que estão inscritos. Um deles é um projeto de Minas, chamado Saúde Digital MG, Covid, que é do SUS, que é o projeto de teleatendimento deles, de teleconsulta, em relação ao Covid, né? Evitando que as pessoas vão procurar um hospital, às vezes, sem precisar, então já vai fazendo aquela triagem, ou às vezes uma pessoa que está em isolamento, o médico vai falar, não, você precisa ir à emergência, vá sim até o hospital. Então, de várias maneiras, a pandemia ajudou a gente a enxergar o potencial da telemedicina, né? Ô, Ju, e como é que está essa questão do consentimento? Por exemplo, você tem um plano de saúde, aí ele te fornece o link lá, o aplicativo que você pode acessar, aí você acessa aquele aplicativo e aparece o médico lá e começa a consulta e tal. O médico não fala assim, ô paciente, você consente em autorizar a eu guardar as informações que a gente vai falar aqui agora? Ele não te pergunta isso. Como é que fica nesse caso? Você mesmo, você presta serviço para algumas empresas de tecnologia que trabalham com esse tipo de aplicativo. Como que eles estão trabalhando essa questão do consentimento do paciente? Esse, para mim, é o ponto crucial da LGPD na saúde, que é a questão de qual base legal que você vai usar para poder coletar o dado e tratar o dado de alguém. Então, quando a gente fala de saúde, você vai ter 2 pontos. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu, tá? Nessa ponta, você tem a empresa de base tecnológica que desenvolveu aquele aplicativo de saúde, que vai coletar todos os seus dados diretamente, os dados do paciente. Aí, entrou aqui o dado, está caminhando no fluxo de dados, e aí esse paciente quer falar com o médico. Esse aplicativo te dá a possibilidade de entrar num chat com o médico. No momento que o paciente entra para falar com o médico, a base legal muda. Pode mudar se quiser. Ou seja, eu começo com uma base legal geralmente de consentimento, de obrigação de coletar um consentimento para a empresa de tecnologia. Uhum. Então, meu cliente ele é obrigado a coletar o consentimento do paciente, a não ser que ele arranje uma outra base legal. Mas os profissionais do serviço de saúde beneficiam de uma exceção, que é a exceção da tutela de saúde. Então, essa exceção que existe na LGPD diz para o prestador de saúde, para a empresa de saúde, fala assim, olha, você não precisa coletar o consentimento, tá? Você está protegido pela tutela de saúde, porque o objetivo é beneficiar esse paciente, então não precisa coletar o consentimento. Agora, as boas práticas dizem, colete mesmo assim. E, por outro lado,
o pessoal da saúde já está acostumado com a questão de consentimento. Eles há muito tempo são obrigados a coletar o consentimento do paciente, a manter sigilo, confidencialidade. Eles são obrigados pelas normas do Conselho Federal de Medicina, né, pelo Conselho de Ética. Então, eu tenho uma empresa de saúde que é obrigada a coletar o consentimento ou arranjar outra base legal, e eu tenho um prestador de saúde nessa ponta que não precisaria, em tese, do consentimento, mas acaba coletando mesmo assim. Então, hoje, esse seria o cenário. Então, as empresas... Aí, quem que é prestador de saúde? Que empresa que é considerada prestadora de saúde? Qual que é o critério? Ainda não existe essa resposta. Acredito que a ANPD vai falar disso mais para frente. Hoje, a gente aponta para a lei do SUS, que fala um pouquinho de prestadores de serviço de saúde. Ela poderia dar um norte, mas hoje a gente não sabe ainda. Então, acho que vai ter um monte de empresa querendo virar empresa de tecnologia, querendo virar empresa de saúde. Mas aí tem um problema gigante aí nesse caso, né? Porque a LGPD, ela já está em vigor, apesar de não estar aplicando as sanções, se for o caso, ela já está em vigor. E as empresas de tecnologia, que fornecem a tecnologia para o médico ou para o hospital, ela não é uma empresa prestadora de saúde, ela é uma empresa de tecnologia. E ela não está colhendo para ela o consentimento de estar tratando o dado, porque apesar de o médico ter uma autorização ali para coletar informação, essa informação não vai ficar com o médico, vai lá para o banco de dados da empresa de tecnologia, que também o banco de dados não é dela, é de uma terceira, e aí fica os dados coletados ao bel prazer de qualquer eu sempre insisto para os clientes: colete o consentimento, explico, a gente discute formato de coleta de consentimento, porque, por exemplo, dependendo do sistema do cliente, dessa empresa de tecnologia, o consentimento tem que ser coletado de uma forma. Se for um aplicativo, vai pelo aplicativo. E se for um equipamento de saúde coletado num celular que manda para a nuvem? Se for uma cabine de telemedicina? Então, dependendo do sistema, a forma de coletar o consentimento muda. E aí, qual que é a regra a seguir? Não tem ainda, a gente se permite ser criativo dentro da lei. É engraçado mesmo. Você tinha me contado dessa questão da cabine de atendimento? Você conta um pouquinho como é que funciona? Porque você falou que pode ter lá, né, o celular conectado, e, por exemplo, o paciente vai fazer um exame de retina. Sim. E aí coleta faz o exame da retina do paciente e essa informação vai. Como é que funciona? Como é que Esses são 2 casos recentes que eu peguei. Então, o primeiro é super novo, nunca tinha visto, é a cabine de telemedicina, que é tipo, imagina um orelhão fechado assim, que eles colocam num shopping, por exemplo, e a pessoa, aí chega lá, tem um assistente, chega a pessoa e entra na cabine, aperta, sei lá, que botão, e aparece um médico, e lá ela faz uma teleconsulta. E aí, a pergunta, né, essas empresas estão começando a implantar agora essas cabines. Como é que eu faço para coletar o consentimento? Porque aí chega o paciente, ele quer entrar nessa cabine do shopping, e ele sabe que lá dentro ele vai falar com o médico, mas o consentimento tem que ser coletado previamente ao uso desse sistema. Então, antes dele entrar na cabine. Então, como que ele vai dar o consentimento dele? É num pedaço de papel? Mas a empresa não quer juntar papel. Ninguém quer juntar papel. Vai ser o quê? Com a caneta no iPad? Ou vai ser com a digital? Qual o formato ideal? Isso tudo está sendo estudado pelas empresas, né? E um outro exemplo, que é do retinógrafo, que é um equipamento para coletar, é um exame de retina. Então, é um equipamento bacana, você coloca o olho aqui e é coletado o seu exame de retina. E ele é acoplado a um celular. E o celular, então, recebe esses dados e manda para o banco de dados para criar o laudo médico, certo? Uhum. Nesse caso específico do retinógrafo, esse cliente, ele vai usar esses equipamentos, vai disponibilizar esses equipamentos para pessoas, assim,
em lugares bem longe, pessoas bem simples, muitas vezes analfabetos, pessoas de poucas condições. Essas pessoas vão acessar esse equipamento super moderno. Como coletar o consentimento dessas pessoas? Você vai cair no mesmo problema da cabine de telemedicina. Papel, não. Assinatura, como é que eu vou explicar para ele? Uma voz explica? Uma voz automática explica? Então, a forma da coleta do consentimento é uma questão que tem que se pensar. Não tem um formato certo, um formato errado. Né? A gente só sabe que o consentimento tem que ser claro, inequívoco, transparente, expresso. A gente sabe disso, mas o formato em si, aí são os detalhes de cada empresa, né? Você sabe se as empresas de tecnologia hoje, elas têm conversado com o Conselho Federal de Medicina sobre essa questão da telemedicina, do atendimento online e tal? Ou se o Conselho de Medicina já tem algum projeto, alguma resolução? Porque no episódio anterior, aí a galera que está vendo a gente hoje, a gente fez um episódio já sobre telemedicina e proteção de dados, é o episódio 10. Nós vamos colocar o link aí depois para quem quiser acessar. Eu lembro que nesse episódio que a gente falou sobre telemedicina e proteção de dados, a gente tinha discutido que o Conselho Federal de Medicina já tinha feito uma resolução sobre a telemedicina e o tratamento, só que logo em seguida ela veio e derrubou a resolução. Então, hoje não tem legislação tratando sobre o assunto, só tem esse decreto da pandemia autorizando a telemedicina. Mas na hora que ele acabar, como é que vai ficar? Pois é, a gente nota que no começo, antes da pandemia, o assunto já estava rolando, as empresas bombando de querer colocar no mercado plataforma de telemedicina e outras, e o CFM super resistente, com vários, né, pareceres assim, não muito favoráveis e tal. Aí veio a pandemia e tiveram que regulamentar a questão de qualquer jeito, né? Daí o Conselho Federal de Medicina não foi contra, não se opôs, está monitorando a questão, e a gente imagina que quando acabar a pandemia, vai ser feita uma regulamentação definitiva autorizando a telemedicina. Não tem como você voltar atrás, mesmo porque o Brasil não é o único país do mundo que faz telemedicina, mesmo porque a telemedicina não nasceu ontem. Então, é importante que eles se preocupem, que o Conselho Federal se preocupe com a questão de como é que vai ser, né, os detalhes dessa autorização, mas não tem como barrar uma coisa que já existe na prática e que está favorecendo, beneficiando tanta gente. Então, isso vai ser regulamentado, né? Não tem como. O que deve ter de corporativismo querendo segurar isso também, né? É tipo a OAB. Eu sou advogada, nem deveria falar isso, mas a OAB também ela é bem conservadora em vários momentos, inclusive com o marketing digital, por exemplo, né? Claro que não estou comparando com a telemedicina. Assim, eu entendo o papel do Conselho Federal de querer resguardar o exercício da medicina, resguardar os médicos, de como exercer tudo isso com todo cuidado. Que bom que eles fizeram isso, mas não tem como barrar, não tem como proibir mais. E os planos de saúde vão cair matando também, né? Porque é muito mais barato ele deixar o médico na casa dele do que alocar um consultório, né, um prédio físico cheio de médico lá, do que o cara fazer o atendimento via telefone ou via computador. Sim, com certeza. Né, mesmo se o preço da consulta é o mesmo, para um plano de saúde, eu acho que ficaria mais barato. Aí a outra polêmica do Conselho Federal de Medicina em relação à telemedicina é a questão da primeira consulta. Eles falam que a primeira consulta deve ser presencial, que precisa conectar o paciente com o médico numa relação presencial. E outros falam que não precisa, você já pode partir direto para a telemedicina. Mas o que eu vejo, o pessoal, assim, os intelectuais da telemedicina no Brasil, o pessoal da USP, que estuda mesmo esse assunto a fundo, e muitos outros profissionais falam do cuidado híbrido, que a telemedicina ela não tem vocação para cuidar do paciente sozinha. A gente não está falando de abandonar o cuidado presencial, de jeito nenhum. A gente está falando de complementaridade. Então, o cuidado presencial junto com o cuidado digital, se somando aos outros. Uhum.
E sobre isso, tem se falado que as startups, as health techs, né, que não estão seguindo esse modelo híbrido, elas vão ficando para trás, porque o paciente quer o modelo híbrido. Ele quer poder se beneficiar dos dois modelos, presencial e à distância, né? Então, essa é o que está sendo discutido agora no momento sobre isso. E tem surgido muitas empresas, né? Eu vejo propaganda na TV, uma empresa aí gigante, ela está fazendo... O plano dela é de abrangência nacional, mas toda online. E ela agora criou até uma inclusão no plano dela para pets. Aí já embute o valorzinho ali, sei lá, acho que está R$29. Aí por R$34,90 você inclui seu pet também. Agora tem um veterinário para poder fazer o atendimento do pet online. Olha, você digita no Google plataforma de telemedicina, você fica impressionada com a quantidade que surgiu assim no último ano, né? Últimos 2 anos. Já fiz 2 consultas online. A primeira experiência foi um pouco estranha, porque a consulta durou 5 minutos, sabe? Eu até brinquei com os meninos aqui, falei assim, que eu estava com suspeita de Covid, precisei fazer uma consulta, e aí foi tipo assim, eu tô com suspeita de Covid, beleza, tô mandando o pedido de exame agora. Tá, mas você não quer nem saber se eu tô espirrando, cara, você já vai me dar o pedido de exame? Então eu achei meio estranho. Mas a segunda, eu também precisei fazer outro exame e foi de boa. Estou sentindo alguma coisa, eu percebo que eles estão tentando personalizar, né? Ter mais empatia com o usuário ali, com o paciente. Mudou um pouquinho. Se fala disso, tem se falado disso, do manual de boas práticas da telemedicina, né? Como atender esse paciente à distância, como fazer ele se sentir cuidado. Eu acho que esse é um ponto que ainda é uma fricção, né? Na telemedicina, porque o médico tem que estar preparado para esse atendimento online. E aí é os dois lados, né? O paciente tem que estar disposto e o médico também tem que estar preparado para ele gerar essa conexão com o paciente, mesmo à distância. É difícil, né? Você manter isso à distância. O médico tem que estar preparado. Porque eu acho um pouco, com certeza. O que eu acho um pouco complicado também é a gente tentar revestir essa relação paciente-médico com uma cápsula de relação consumerista, sabe? Tipo assim, customer experience. A magia, eu quero ter satisfeito. Aí você vai numa consulta, tipo assim, o médico demora 2 horas, porque as prioridades num ambiente de saúde são diferentes, né? Uma ordem de chegada, não, tipo assim, quem tá com o pé na cova e o outro na casca de banana vai passar na sua frente, não interessa se chegou agora, entendeu? Então a gente ia, tipo assim, toda vez que você vai ao médico, precisa, sei lá, qual o motivo? Vamos pensar numa coisa bem leleca aqui, dor de garganta. Você fica muito bravo, você paga um plano de saúde, você chega lá, você espera 2 horas, 3 horas, você fica assim, cuspindo marimbondas, esse plano de saúde não presta e tal, mas assim, é a nossa mentalidade consumerista, sabe? Tipo, eu paguei, eu tenho que ter e tal. E acho que isso não vai muito para essa área. A área de telemedicina, pelo menos desse enfoque de startup, tecnologia e tal, que a gente tem muito hoje, o Customer Experience centrado ali, eu acho que isso aí vai ser um pouco não sei como é que vai ser, sabe? Eu tô pensando como é que, igual várias plataformas de telemedicina, talvez ela vai, igual o Leleca deu o exemplo do cachorro, né? Ela vai querer te dar motivos para você vir, mas na verdade não é uma relação consumerista, é um outro tipo de relação. Pois é, como é que ela vai acontecer? O médico que vai talvez salvar a relação de cair nesse perigo, porque o médico ele tem que obedecer às normas bastante estritas, né, do Conselho de Ética, do Conselho Regional Federal de Medicina e do Código de Ética. São regras estritas e tem que ser assim. Então, eles obedecem essas leis, podem ser punidos se não praticarem corretamente. Então, em qualquer lugar que seja, presencial ou distância, ele tem que cuidar do paciente da mesma forma, né? Com o mesmo olhar, o olhar de quem protege e procura do curador, né? O olhar do curador. E não do vendedor. Mesmo porque não pode fazer esse papel, né? Tem a questão do marketing digital, que os médicos também estão aderindo, né? No Instagram, quando você olha, assim como nós, advogados, também estamos aderindo. E
eles têm que cumprir essas regras do conselho da mesma forma. Tem várias proibições. Então, essas profissões como direito e medicina, principalmente, são muito regulamentadas, né? Isso é bom para o paciente, isso é bom para nós. Porque assim, não é o principal ali, não pode ser o lucro, né? Por muito embora a gente está falando de uma iniciativa privada e tal, mas assim, o enfoque tem que ser na garantia da vida e tal, na dignidade, no bom tratamento. Então, acho que isso tudo tem que vir primeiro no nosso caso, né? A questão do meio jurídico, dirimir conflitos, estabelecer a paz social e tal. E a gente um pouco se perde aí nessa visão, vou falar aqui um pouco neoliberal, de lucro, instituição, iniciativa privada, agora tudo é gestor, sabe? Tudo é solução, e na verdade o tempo, o framework ali, como vai trabalhar, é completamente diferente. E não pode ser misturado, né? E quem vem dessa turma, o empreendedor e tal, vem muito com essa mentalidade. Então, acho que nessa forte, hora, né? Aí Tem um outro aspecto também, que é, com a pandemia, a gente descobriu o que é o home office. E até, por exemplo, nós que trabalhamos no SUS, a gente teve direito a dias de home office. Várias empresas, as pessoas nem vão, bancos vendendo os prédios, né? Então, essa nova cultura do home office, é claro que tem gente que não gosta muito de home office, né? Tem gente que a casa é barulhenta, não gosta tanto assim, mas de uma maneira geral é um conforto a gente poder trabalhar de casa. Da mesma forma, receber uma consulta médica em casa, quando for o caso, né? Porque tem casos que não vai ser de consulta à distância. Nem pensar que a pessoa tem que procurar o hospital e o médico. Essa questão da pandemia veio para quebrar esse paradigma psicológico que a gente tinha, que a gente achava que não era possível e tal, trabalhar de casa. Então, a gente achava depois de um ano e alguns meses, aí, sei lá quando que isso vai acabar. A gente viu a pandemia, ela mudou completamente. Não é um paradigma, ele mudou a história da humanidade, a forma de tudo, de como se relacionar, de como trabalhar, de como viver, de como se entreter. Mudou. Então, existe agora o planeta Terra antes e depois da Covid-19. Sim, com certeza. Mas eu não sei se eu estou vivendo, não sei se isso é vivo. Ou se eu só estou pandemiando. Se você está na Matrix. É um limbo, né? Nós estamos no limbo da Matrix. A gente caiu uma fissura dentro da Matrix, estamos ali esperando alguém abrir a porta. Esqueceram a gente lá, ninguém quis saber, mano. E por falar em Matrix e tecnologia e viagem e tal, como é que tá? Você sabe, Ju, como é que tá o futuro da tecnologia relacionada à saúde? Como as empresas, as health techs, ou laboratórios mesmo, relacionados à saúde, estão se transformando? Como que vai ser? Você tinha comentado sobre os autoexames monitorados. O pessoal fala por exemplo, o Japão está tentando criar a sociedade 5.0, aonde eles estão testando... Lá vem o Japão. Lá vem o Japão. Eles estão testando a internet das coisas também para a saúde. Então, né, aquelas casas inteligentes que a geladeira fala com você, a geladeira faz compra para você, chamada de voz que você escuta pela casa inteira. E, então, nessa pegada da internet das coisas, é uma tendência também na saúde, porque os equipamentos, a gente falou deles, né, os vestíveis, né, wearables, vão começar a coletar cada vez mais informações, mais pessoas vão usar esses dispositivos, vão construir bancos de dados e registros históricos médicos das pessoas e vai criar essas informações cruzadas, a integração dos bancos de dados, vai permitir melhorar, avançar na medicina preditiva, preventiva e de tratamento. Então, vai, né, mais informações, mais dados, ela significa também avanço tecnológico para a saúde. Proteção de dados é muito importante, mas tem uma frase de uma advogada que eu gosto muito, que escreveu o livro LGPD na Saúde,
de 2021, chama Ana Lusa Bolívar Dallari. Ela fala, os dados trafegam e precisam trafegar. Dados de saúde trafegam e precisam trafegar. Então, assim, a lei não vai parar os dados. Né? Nem nosso medo de estar tudo já, nossos dados, todo mundo em todo lugar. Nem o nosso medo vai parar o fluxo de dados de saúde, porque tem uma coisa mais importante, que é que essa informação seja trabalhada para criar saúde. Isso é mais importante do que o medo. Mas a proteção de dados, ela é essencial. Né? A gente tem que criar essas regras de boas práticas. A gente precisa, mas a gente não pode querer parar o compartilhamento de dados de saúde. Não tem como. Mas isso gera apesar de o tratamento de dados da saúde gerar um benefício para a sociedade, mas gera também um outro grande problema, que são as empresas. A empresa, ela vive à base de quê? De lucro. E o tratamento de dado relacionado à saúde pode vir a ser, no futuro bem próximo, o novo petróleo. O de maior valor, porque com essas informações, gente, pode-se vender tudo para qualquer pessoa, para o mundo inteiro. Tratando a sua informação de saúde, você pode vender uma companhia, uma indústria pode vender uma roupa melhorada, se você usar essa camisa que tem proteção V, não sei o quê, e direcionar isso para aquele público que ela sabe que precisa daquela roupa. Ou para prótese, ou plano de saúde, ou para governos mesmo. Mas você não volta o gênio para dentro da lâmpada, não. Já era. Assim, agora a gente tem que, você tem que trazer o que a LGPD trouxe, entendeu? Regulamentação, e a gente ali tentando executar, moralizar, e quem pisar fora da linha constranger, multar e tudo, porque é o que a Juliana falou, assim, esse dado da saúde, tem até no conteúdo que você disponibilizou, Juliana, tem um ponto que eu achei interessantíssimo, que é até anotei aqui, a anonimização, sabe? Então, acho que você fazendo aquele procedimento de criar aquele dado anônimo, certificando que não tem como reverter aquela engenharia para chegar naquela informação, o tanto de dado que você vai produzir, vamos pensar que em 2025 seja telemedicina tipo para tudo e quanto é lado, até 2050, sabe? Tanto que você pode evoluir na questão de qualidade de vida, de dignidade do doente, de tratamento, de longevidade, e por aí vai. Então, assim... Quando o GDPR, quando a Europa caiu matando em cima do planeta inteiro com essa história de proteção de dados, né, parece que veio um negócio de repente, não foi de repente, né, estava há 20 anos sendo discutido, mas veio com força total, ali multando o Google em 50 milhões de euros, e mostrando a que veio. Não foi à toa, né, eles estavam dispostos a fazer funcionar a proteção de dados. A LGPD teve esse período de limbo, né, entre a publicação e a entrada em vigor, porque o negócio é tão pesado que as empresas simplesmente não estavam dando conta de começar. E até hoje ainda não estão. Muitas não estão levando a sério. Mas daqui a pouco vão levar, né? Com a NPD. Vai moralizar, né? Vai com as multas, vai doer no bolso, né? Não vai ter jeito. Então, a tecnologia e o acesso a dados pessoais, dados de saúde, dados sensíveis, felizmente, ela vem junto com um arcabouço de proteção de dados que o mundo parece disposto a colocar em prática, né? Excelente. Entendi. Vamos fechando? Vamos fechando. Você tem mais alguma coisa? Vou fazer só uma perguntinha para fechar, e depois aí ela responde, e aí a Juliana pura papo. Beleza. Pode ser? Pode. Então tá. Então, Juliana, eu sempre brinco aqui que eu super acho que advogado vai ser substituído, que não vai precisar de advogado no futuro e tal. Você que está no ecossistema, é assim que eles vão falar, né?
Você que está no ecossistema, você acha que isso pode, o médico também pode ser o novo taxista? E o Uber vir e superar, ou não é bem assim? Não, eu acho que, assim, na minha área de contratos, já tem se falado que os advogados vão começar a ser desnecessários, porque os algoritmos vão ler e vão criar melhores contratos do que um ser humano cria. Isso é o que dizem, mas nada substitui a intuição, o insight, a complexidade do cérebro humano, né? O olhar do médico, o insight dele mesmo. Nada substitui isso. Um robô não pode substituir isso. O robô pode trabalhar junto com o médico e com o advogado e melhorar o serviço, mas não substituir. O humano, ele não é substituível, eu acho. Olha. Deveria ser em alguns casos, né? Deveria mesmo. Devia ser logo assim, porque para acabar com esse constrangimento, que essa raça humana, tipo, vem logo esse meteoro e acaba com tudo, porque eu já não tô aguentando mais passar vergonha. Pois é, foda. Eu também não acho, eu concordo que eu não acho que nós seremos totalmente extintos e a máquina vai dominar, sabe? Eu acho que é meio bizarro esse pensamento, porque você precisa do homem operando, até para você poder criar inteligência artificial, os algoritmos precisam de um ser humano ali atrás alimentando aquele banco de dados. Então, a inteligência artificial vai acabar com o meu trabalho. Calma, cara, ele precisa ser alimentado, não é bem assim que funciona. Né? Ele vai acabar com os profissionais que não se adequarem à utilização da tecnologia. Com né? certeza. Igual no caso do direito, peguei esse monte de advogado que não sabe nem ligar o computador, cara, beijo, tchau, porque ninguém vai te procurar mais. Se você não estiver conectado, acabou. Aí esse mesmo acabou. Gente, pena real, gente. Depois da impressora que imprime o bife, você quer o quê? Você quer o quê? Eu acho, muito sinceramente, que assim, alguns trabalhos vão ser automatizados. E isso tem que ser visto com bons olhos. Isso vai facilitar, às vezes, alguns trabalhos manuais que não são mais necessários na nossa vida. Deixa a máquina fazer isso para você e vai cuidar de coisa melhor, entendeu? Vai aprimorar a sua área. Então, não vejo como vai extinguir os advogados, médico, então, não tem como, cara. A máquina, ela faz talvez microcirurgias, né, aquelas cirurgias com robótica, aquilo tem uma precisão muito grande, mas você tem que ter uma pessoa humana ali analisando se é aquilo mesmo. Aí abriu, vai arrancar um órgão que você detecta ali que está infectado e não tá. E aí? A pessoa perdeu à toa, porque a máquina não vai entender, não, esse órgão não tá. Sabe, estou fazendo um paralelo muito besta, assim. Mas cara, você precisa de um diagnóstico humano. A máquina, ela tem a capacidade, mas não é 100%, né? Então, vai demorar a gente chegar nessa fase, né? A gente ainda está na fase em que a gente se conecta com dispositivos de tecnologia e que eles tiram informações da gente e jogam no fluxo. A fase em que esse fluxo fala sozinho, não. Vai demorar um pouco. Não sei se eu vou estar aqui para ver. Em Star Wars, as máquinas já fazem tudo sozinhas, não precisa de médico, não. Tem uns robôs lá que cria seu braço todinho, que meia hora você já sai de lá andando e mexendo tudo de novo. Darth Vader tá aí pra... 3D, né? Tá aí para isso. Darth Vader tá aí para provar, né? Que ele foi todo reconstruído. A medicina super avançada de Star Wars, né? Ele só tem um cérebro, o resto é tudo construído. É tudo robô, é máquina. Ai, meu Deus. Bom, galera, acho que é isso, né? Nosso papo de hoje foi super legal. Juliana, muito obrigada. Você deixou o nosso episódio super rico. Os seus apontamentos aqui foram super interessantes. Eu adorei ouvi-la. Tenho certeza que Fabrícia e Leleca também. E agradeço pela sua participação. Foi muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei participar. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigado mais uma vez. E se você autorizar, a gente coloca o link do seu Instagram na descrição do vídeo lá também, pode? Pode colocar, que aí se eu falei alguma besteira, alguém vai lá me xingar no Instagram. Ou então, os nossos ouvintes, se tiver alguma empresa de tecnologia relacionada à saúde, precisar de um advogado de contratos, e já tá fera na LGPD, Juliana Diniz ao seu dispor.
OAB não vai falar nada não, porque é assim mesmo, tá? Tá um monte de advogado lá no Instagram fazendo propaganda. Nossa, muito obrigada por essa janela, viu? Adorei mesmo. Foi ótimo. É isso, a gente agradece. Muito bom. E, pessoal, fiquem com a gente, acompanhem o ABC Dados por aqui. Já falei para vocês, mas vou ressaltar porque as pessoas esquecem, eu não quero que vocês esqueçam disso. Os nossos episódios agora serão quinzenais e acompanhem a gente por aqui porque nós teremos outros convidados de altíssimo nível, como a Juliana, e as discussões vão ficar muito ricas com essas pessoas que vão bater um papo com a gente. Beleza? Então, beijo grande. Não esquece de clicar no sininho, de curtir o vídeo e acompanhar a gente nas redes sociais. Eu acho que eu vi um gatinho passando ali. Foi um cachorro mesmo. Não, foi um cachorro mesmo. Esse é o rabo dele. Esse é o rabinho dele, entendeu? Bom, Beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchau.